No Brasil, o primeiro livro de literatura infantil foi publicado no ano de 1921, cujo título é A Menina do Narizinho Arrebitado, de autoria de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é o mesmo autor de O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mesmo quem não conhece as obras de Monteiro Lobato, quem nunca viu esse livro, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas com certeza já teve contato com as obras dele. Porque, por exemplo, O Sítio do Pica-Pau Amarelo foi uma obra adaptada para a TV aberta, que, se eu não me engano, passou na TV aberta entre os anos 80, mais ou menos os anos 80, e nos anos 2000 teve uma segunda versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, Monteiro Lobato foi o primeiro autor brasileiro a criar uma história destinada para o público infantil. Agora falarei sobre os tipos de contos de fada, que são dois, conforme eu citei no início dessa aula, são dois tipos de contos de fada, que é o tradicional e o renovado. Qual seria a diferença entre eles? Bem, os contos de fadas atuais são contados sobre uma perspectiva bem diferente do que da perspectiva dos contos de fadas que nós citamos agora há pouco. Enquanto os contos de fadas tradicionais contam as histórias apresentando conceitos que hoje são considerados defasados, como, por exemplo, a personagem mocinha da história está sempre em busca do príncipe encantado que irá casar com ela, e no final da história eles viverão felizes para sempre, né? Que esse é o enredo que nós vemos nas histórias de princesas, como é o caso de Branca de Neve, Os Sete Anões, A Bela Adormecida, Cinderela. Todas essas princesas, todas essas personagens, sempre no final da história tem aquele mesmo final, né? Elas encontraram um príncipe lindo, maravilhoso, montado num cavalo branco, que a resgataram daquela bruxa malvada, e por fim eles se casaram e viveram felizes para sempre. Mas por que os contos tradicionais apresentam essa ótica de sociedade? Porque naquela época em que esses contos foram escritos, ou mesmo na época em que eles eram passados de geração em geração, o papel da mulher era somente de casar, né? Ela recebia educação para se casar, ter filhos, cuidar do marido, cuidar do lar. Então, consequentemente, aqueles contos populares, como era o reflexo da sociedade daquela época, retratava a mulher da seguinte maneira: o ser feliz para sempre, no caso das personagens mulheres, seria encontrar um bom marido e se casar com ele. Já os contos infantis renovados, que são os contos que foram reescritos, adaptados para os dias de hoje, né? Eles apresentam uma narrativa mais crítica em relação a alguns paradigmas da sociedade. A personagem principal, que antes era a mocinha passiva de todas as maldades, hoje ela apresenta-se de uma forma bem diferente, até mesmo como a heroína da história. Como, por exemplo, para exemplificar o que eu estou falando, eu posso citar o filme Branca de Neve e o Caçador, que é um filme que foi lançado no ano de 2012, um filme americano, que vocês podem procurar na internet para assistir, caso desejam assistir, em que a Branca de Neve, nesse filme, ela deixa de ser a princesa tão passiva em relação às maldades da bruxa, e ela acaba se tornando uma guerreira juntamente com o príncipe e os anões contra o exército da Rainha Má. Então, a Branca de Neve, no conto tradicional, ela é representada como aquela mocinha que tem medo de tudo. Ela foi parar na floresta, ela se perdeu na floresta, ela tem medo das árvores, da escuridão, dos bichos, tem medo de tudo.
Já nesse conto que foi renovado, recontado, já de uma forma bem mais moderna, porque hoje, na nossa sociedade de hoje em dia, a mulher já é vista como uma guerreira, uma mulher já não é mais vista como aquela pessoa passiva, bondosa demais, tá ali só para servir. Não, como ela já é vista como um ser que tem personalidade, consequentemente ela já foi retratada como uma moça mais, por assim dizer, rebelde, que lutou para se proteger daquela maldade toda da rainha. Então fica aí a dica para quem quiser assistir esse filme, é um dos exemplos de contos de fada renovados. Agora falaremos sobre a poesia infantil. Ao contrário dos contos de fadas, esse gênero literário não precisa recorrer ao moralismo ou ao classicismo. Ele trabalha com o jogo de palavras e sons através de rimas curtas e sonoridade. A temática da poesia infantil é voltada para o mundo da fantasia e da brincadeira. Eu vou trazer agora alguns exemplos de poemas infantis. O primeiro deles é O Menino Azul, de autoria de Cecília Meirelles. O menino quer um burrinho para passear, um burrinho manso que não corra nem pule, mas que saiba conversar. O menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo que aparecer. O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas, com pessoas e bichos e com barquinhos no mar. E os dois sairão pelo mundo, que é como um jardim, apenas mais largo e talvez mais comprido, e que não tenha fim. Quem souber de um burrinho desses pode escrever para a Rua das Casas, número das portas, ao menino azul que não sabe ler. Agora contarei um segundo poema infantil, de autoria de Pedro Bandeira. Pontinho de vista. Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas se a formiga falasse e me visse lá no chão, ia dizer com certeza, minha nossa, que grandão. O terceiro poema é o de Vinícius de Moraes, intitulado A Porta. Sou feita de madeira, madeira, matéria morta. Não há nada no mundo mais viva que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menino. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Eu abro de supetão para passar o capitão. Eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel. Fecho tudo no mundo, só vivo aberta no céu. Então, o que nós podemos observar nesses poemas infantis é justamente a presença de seres inanimados que ganham vida, como por exemplo o caso da porta, a presença de bichos, de animais, como o caso do jumento, do poema do jumento, como o caso da formiga, que consequentemente olhou para o menino e se achou bem menor que o menino, né? Então nós percebemos que o poema infantil trabalha com esse lado fantasioso, com esse lado lúdico, justamente porque a criança, ela é um ser imaginativo, um ser criativo. Então, consequentemente, o poema destinado às crianças precisa ter esse lado, mexer com o imaginário da criança. Outros gêneros infantis que podemos citar são as histórias em quadrinhos, mitos e as lendas. As histórias em quadrinhos fascinam as crianças, os adolescentes e até mesmo alguns adultos. É interessante considerar que algumas histórias em quadrinhos não possuem texto algum. Apenas através da linguagem não verbal é possível entender toda a história. Nós temos também o mito, que são histórias que tentam explicar a origem dos seres e das coisas, como por exemplo, podemos citar a história de Hércules, que era um semideus grego
e que a Walt Disney produziu, acho que na década de 90, final da década de 90, uma animação infantil contando a história de Hércules. Então, Hércules se enquadra na categoria de mito. Temos também as lendas, que são contos populares de seres imaginários. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos a lenda da Iara, ou Mãe d'Água, que ela é muito comum, por exemplo, na região norte e nordeste do Brasil, que é um ser metade mulher, metade peixe, que vive nos rios. No Nordeste, ela é mais comum, principalmente na região da Bahia, aquela lenda de Iemanjá, que é a mesma Iara, ou Mãe d'Água, que vive no mar e que encanta as pessoas com seu canto, a sua beleza, quando ela aparece. Nós temos também a lenda do Curupira, que é um ser folclórico da cultura brasileira, originário, a lenda do Curupira é originária com os povos indígenas. É um ser que tem os pés virados para trás e o cabelo vermelho, e que ele vive nas matas brasileiras, espantando as pessoas que caçam os bichos, que prejudicam a floresta de alguma forma. E também é um ser que compõe o grupo de lendas brasileiras. Nós temos também o Saci Pererê, que também é uma lenda brasileira, que o Saci Pererê, ele está presente, ele aparece na obra de Monteiro Lobato, que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo, e que ele é retratado como sendo um menino negro, que possui apenas uma perna, usa um calção vermelho, um gorro vermelho, um cachimbo, e que ele é bastante peralta, faz algumas coisas desaparecerem, justamente para fazer as pessoas ficarem procurando depois, se atrapalhando. Inclusive, algumas pessoas, em algumas regiões do país, as pessoas que moram em zonas rurais, em fazendas, sítios, tem esse costume de dizer ainda que quando alguma coisa some de lugar, ou o feijão queimou, o arroz queimou, alguma coisa desandou, é culpa do Saci Pererê. Nós temos também a Cuca, que também aparece no conto de Monteiro Lobato, que aparece também em algumas cantigas e histórias infantis, e também diversos outros personagens de lendas brasileiras. Todos esses personagens, eles fazem parte do imaginário, fazem parte da cultura brasileira e fazem parte das histórias infantis, que são histórias infantis contadas por autores brasileiros. Nós temos também as fábulas, que são aquelas histórias em que os animais, eles adquirem o comportamento humano. Para exemplificar o que é uma fábula, eu trouxe o conto da cigarra e da formiga. Era uma vez uma cigarra que vivia saltitando e cantando pelo bosque, sem se preocupar com o futuro. Esbarrando numa formiga que carregava uma folha pesada, a cigarra perguntou: "Ei, formiga, para que todo esse trabalho? O verão é pra gente aproveitar, o verão é pra gente se divertir." Não, não, não. Nós, formigas, não temos tempo para diversão. É preciso trabalhar agora para guardar comida para o inverno. Durante o verão, a cigarra continuou se divertindo e passeando por todo o bosque. Quando tinha fome, era só pegar alguma folha e comer. Um belo dia, passou de novo perto de uma formiguinha carregando outra pesada folha. A cigarra então aconselhou: "Deixe esse trabalho para as outras, vamos nos divertir. Vamos, formiguinhas, vamos cantar, vamos dançar, vamos brincar." A formiguinha gostou da sugestão. Ela resolveu ver a vida que a cigarra levava e ficou encantada. Resolveu viver também como a sua amiga. Mas, no dia seguinte, apareceu a rainha do formigueiro. Ao vê-la se divertindo, olhou a feio para ela e ordenou que voltasse ao trabalho.
Tinha terminado a vidinha boa. A rainha das formigas falou então para a cigarra: se não mudar de vida no inverno, você há de se arrepender, cigarra. Vai passar fome e frio. A cigarra nem ligou. Fez uma reverência para a rainha e comentou: o inverno ainda está longe, querida. Para a cigarra, o que importava era aproveitar a vida e aproveitar o hoje sem pensar no amanhã. Para que construir um abrigo? Para que armazenar alimento? Pura perda de tempo. Certo dia o inverno chegou e a cigarra começou a tiritar de frio. Sentia seu corpo gelado e não tinha o que comer. Desesperada, foi bater na casa da formiga. Abrindo a porta, a formiga viu na sua frente a cigarra quase morta de frio. Puxou-a para dentro, agasalhou-a e deu uma sopa bem quente e deliciosa. Naquela hora, apareceu a rainha das formigas que disse à cigarra: no mundo das formigas, todas nós trabalhamos, e se você quiser ficar conosco, cumpra o seu dever, toque e cante para nós. Para a cigarra e para as formigas, aquele foi o inverno mais feliz de suas vidas. Até agora, uma das características mais marcantes em todas as obras infantis que você deve ter notado é a presença de ilustrações bem coloridas nas obras. Mas para que servem esses desenhos? Esses desenhos eles servem para ilustrar a história e tornar o livro mais colorido e mais atraente para a criança. Além do que, os infantis trabalham apenas com a linguagem não verbal, que é aquela linguagem construída apenas através de imagens. Um exemplo de livro infantil que trabalha com esse tipo de linguagem é esse aqui. De cara, nós percebemos que é um livro bem colorido, né? Que é uma característica predominante de todos os livros de literatura infantil, que de cara a criança vê um livro assim, colorido, já vai chamar a atenção dela. Tem o título Flúvio e a Flor. Flúvio é esse palhacinho que se assemelha a um coelho. Ao abrir o livro, ele está um pouco rabiscado porque é da minha sobrinha. Ao abrir o livro, nós percebemos aqui o coelhinho, né? O coelho que se assemelha a um palhaço por conta das vestimentas, do calçado e da maquiagem que ele está utilizando. Podemos perceber que ele está na rua por conta da placa aqui atrás, que se assemelha aqui um tijolo de um muro. O coelho encontrou outros dois coelhinhos. Parece que os dois estão conversando. Temos um ponto de exclamação aqui. Os dois trocam olhares. O coelho quer dar uma flor para os outros dois coelhos. Os dois coelhinhos se irritaram. E assim prossegue a historinha. A criança, ela vai folheando e aí, olhando a expressão do coelhinho, palhaço, dá para ela entender um pouco, dá para ela entender a história. Então, isso daqui é um exemplo de linguagem não verbal. Apenas nesse trecho do livro que é encontrado uma frase para situar. Aqui aparece regando o vaso da florzinha, do coelhinho. E assim vai até o final da história, com toda essa linguagem não verbal. E aqui nós temos um exemplo de literatura, contos de fada tradicional, que é o da Cinderela, contado pelos irmãos Grimm. Um livro bem colorido, bem chamativo, a Cinderela bem vestida de princesa mesmo. E o que nós podemos perceber nesse livro infantil é que, apesar de ele ter o texto, a linguagem verbal escrita, nós também podemos perceber a linguagem não verbal, que durante todo o livro, o texto ele é exemplificado por uma imagem bem grande e colorida.
E através das imagens, a criança ela também pode compreender a história, ela também pode entender o que está se passando. Isso é importante porque uma criança pequena ela ainda não sabe ler. Mas muitas vezes, olhando uma gravura como essa daqui, ela vai entender a história e vai estimular a começar a decodificar as letrinhas, juntar as sílabas, até finalmente conseguir ler. Bem, chegamos ao fim da nossa segunda aula sobre literatura infanto-juvenil. E na aula de hoje, nós falamos sobre a origem dos contos de fadas, conceituamos o que é o conto de fadas tradicional e o renovado, falamos sobre poemas, mitos e lendas, falamos sobre a função desempenhada pela linguagem verbal presente nos livros infantis e a não verbal, como é o caso das ilustrações nas obras, de todo o trabalho feito com cores nos livros, justamente para deixar as obras bem atraentes às crianças. Muito obrigada!